ambiente maravilhoso de luz, que é o Senhor. E eu estou trazendo aqui para a gente ver como que Jesus fazia as coisas do Pai, como que ele realizava a obra. Você vê que depois que Jesus fez todo esse trabalho, que ele operou os milagres, que ele libertou, você vê o ministério de Jesus agindo na área de libertação, na área de cura. Você consegue perceber isso tudo na palavra? E agora Jesus vai e se afasta, ele sai de madrugada para quê? Para orar. Para orar, querido. Para ter conexão com o Pai. Para ter conexão com os céus. E nós somos chamados para isso também. Quando eu ouvi essa palavra na casa das meninas, da Cris e da Cristina, essa palavra fez um reboliço dentro do meu coração, queridos. E eu não entendia nada da palavra. Mas ela fez um reboliço na minha alma. Ela fez um reboliço. Mas eu só comecei a entender a palavra e começar a colocar em prática o que a palavra estava me dizendo, porque ela começou me dizendo: pedi e dá-se-vos-á. E depois, buscai e me acharei. Batei e abri-se-vos-á. Eu não tinha noção o que era isso. Mas através desse relacionamento, né, da igreja na casa, né, como que é bênção a uma célula, como que a célula é importante. E naquela casa eu recebi o socorro de Deus naquele momento, e eu fui inserida no corpo de Cristo para ser ministrada pela palavra de Deus que verdadeiramente nos liberta. E aí a gente está vendo aqui o processo de Jesus Cristo, ele mostrando, olha, ele está ali realizando o trabalho que Deus enviou ele para realizar, e ele está mostrando para a gente que é necessário também ter esse momento de oração. Porque é onde ele vai reabastecer, é onde ele vai receber as diretrizes do Pai, porque Jesus não fazia nada que o Pai não ordenasse ele fazer. Ele era obediente às direções do Pai. Então ele ouvia o Pai falar, ele enchia das diretrizes, da presença do Pai, e ele ia fazer o que ele veio para fazer, deixando para nós esse exemplo, para nós seguirmos. Amém, queridos? Está dando para entender? Abra Lucas 5,16. Segura o Lucas 5,16. Segura o Lucas. Aí lá atrás. É brincadeira, viu, Lucas? Segura o Lucas 5, né? Vamos voltar um pouquinho em Lucas 4. Perdão, não pode voltar para o 5 mesmo. É 5, 15, 16. E aqui a gente vai ver novamente, aqui tem várias passagens, Jesus exercendo o chamado dele, né? Vai ter que, em Lucas 5,12, pode ir aí, por favor. Aqui a gente vai ver a cura de um leproso, né? Fala assim a palavra de Deus: estando Jesus numa cidade, passou um homem coberto de lepra, e quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Então a gente vê também Jesus operando outro milagre, também obedecendo à lei, né? Ele não passa na frente, ele obedece à lei, fala para o leproso ir lá apresentar o sacerdote, né? Uma oferta de sacrifício. A gente vê todo o andamento. E aí, aqui no versículo 15 e 16 do capítulo 5, diz assim:
Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo e para serem curados de sua doença. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Vocês conseguem perceber que a caminhada, eu sei que vocês já ouviram essa palavra, querido, e não é novidade para vocês. Mas nós precisamos ouvir a palavra novamente. E aí você vê Jesus operando, trabalhando, seguindo os mandamentos, né, as direções do Pai. E você vê ele saindo novamente para orar, para receber do Pai o fortalecimento, as direções diretas do céu, dessa comunhão com o Pai, para ele realizar tudo que ele veio para realizar, segundo a vontade do Pai. E isso é maravilhoso, querido, porque ele é o nosso modelo principal. E a oração, ela é poderosa. A oração, ela abre os céus, querido. A oração, ela transforma. Quando eu entendi o poder da oração, e hoje Deus, eu preparando, na realidade, Deus me deu a palavra quase eu vindo para a igreja. Falei, ô Senhor, que estou sofrendo. Mas Deus é bom, né? Lembrei do pastor Denilson. Lembrei do pastor Denilson. Querido, como é importante a gente obedecer às direções que são ditas. Quando Deus traz uma direção para um servo dele, para dar para a igreja. Como é importante a gente acatar aquilo que Deus está trazendo através do homem de Deus ou a mulher de Deus, como vocês também são. Você ouvir. Às vezes a gente não ouve, né? Ouvir as direções. Eu lembro de como se fosse hoje, o Senhor me fez lembrar disso, que Ele me mostrou a minha trajetória. Eu falei, nossa, é mesmo, eu tinha até esquecido disso. Porque eu falava assim, nossa, eu amo a Deus, eu te amo, Jesus, tu és maravilhoso. Até então, né? Não estava entendendo, né? Porque o amor de Jesus por Jesus, ele é muito profundo. Não são só palavras ditas. Amar Jesus é muito mais profundo. Não são palavras ditas, são palavras ditas. E aí o pastor Denilson falou assim, com todo amor, que ele sempre fala. Ele olhou para mim, eu falei, nossa, pastor Denilson, vim perto dele para dar um abraço nele. Pastor Denilson, eu amo Jesus, eu amo Jesus. Sim, você ama Jesus. Sim, eu sei que você tem muita fome de Jesus. E eu vou te dar uma dica. Comece a se relacionar com Jesus. Comece a buscar Jesus. Comece a conhecer Jesus pela palavra. E aí, eu lembrei disso, por quê? A minha trajetória começou com essa direção no secreto. Aí, olha o que aconteceu, querido. Hoje vocês devem estar achando até minha ministração meio assim, né? Porque eu começo muito, né? Mas olha que interessante. Eu obedeci a direção dele. E eu não conhecia a palavra. Eu conhecia só de ouvir assim, né? Eu não tinha aquela intimidade com a palavra. Mas o pouco que eu tinha, e com a direção do servo, do homem de Deus, eu coloquei ela em prática. E aí o que aconteceu? Então, Jesus, eu quero te amar de verdade. Eu quero te conhecer. E eu fui para a minha sala e ajoelhei ali no chão. Fiquei com os braços assim no sofá. Eu fiquei ali. Eu não sabia o que era orar direito. Quando eu me ajoelhei e eu fiquei ali, né? Aí, por um momento, eu comecei, Pai nosso que estás no céu, e de repente silenciou tudo. Eu senti algo diferente. De repente, eu comecei a chorar, e chorar, e chorar, e chorar, e veio um quebrantamento dentro do meu coração. Não entendia nada, não sabia o que estava acontecendo, e muito menos
o que ia acontecer logo em seguida. De repente, veio assim, uma voz na minha cabeça, assim, eu na consciência, né? Falando assim, vai bater no seu portão. Uma pessoa vai pedir para você orar por ela. Eu falei, hã? Eu nem sei orar, como assim? Eu falei, ai, Senhor, me ajuda, né? Bateu no meu portão. Sim. A pessoa me conhecia, e eu conhecia a pessoa, mas não sabia, né, que eu ia passar por essa prova, né? Que prova maravilhosa, né? Quando ela falou, sim, eu preciso que você ore por mim, eu pensei, meu Deus, minha discipuladora está aqui, não tem ninguém aqui, não tem ninguém, tem a Cris, não tem Cristina, né? Mas quando você dá um sim para o Senhor, até mesmo com medo, Ele opera. E aí ela falou assim, você vai orar por mim? Eu falei, eu? É você sim. Eu estava andando ali desesperada, resumindo, né? Desesperada, estou com uma situação e você não vai acreditar. De repente eu olhei para o muro e vi o seu rosto no muro. Eu vi o seu rosto no muro e eu falei com Deus, antes de ver o seu rosto no muro, Senhor, me envia num homem ou numa mulher de Deus para orar por mim. Aí eu falei, tá bom. Você crê que Jesus pode curar? Eu falei, olha, eu fiz a oração mais simples do mundo. E Jesus curou aquela mulher. Ela estava com um nódulo, né, no seio. E ela foi curada, ela estava com um exame no início, e depois ela trouxe o exame depois. E ela veio e apresentou aqui na comunidade do caminho. Querido, independente como sua fé está, Jesus quer te usar. Jesus quer manifestar a glória dele na sua vida, na vida de outras pessoas. Cristo em vós é a esperança da glória. Jesus quer levantar você e usar você poderosamente para expressar o poder e a vida dele que está na sua vida. E o meu processo de oração começou assim. E eu fui acompanhada, né, com a Zilda, minha discipuladora, minha mentora. Fogo e glória, né? Zilda, sapatinho de fogo. E eu colada com a Zilda. E a Zilda me ensinando. E os líderes, né, da célula também, eu indo na célula. E a gente vê que o poder de Deus está disponível para mim e para você hoje. Em Isaías 61 fala que o Espírito do Senhor está sobre mim. Esse poder que está sobre Jesus, esse poder que vem para te habilitar, o Espírito da verdade, o Espírito Santo que te conduz, que te guia, ele é poderoso na sua vida, ele é poderoso para te guiar, ele é poderoso para realizar, ele é poderoso para fazer você operar, para realizar a obra dele com excelência. E olha, Jesus é maravilhoso, querido. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus é a maior autoridade. O nome de Jesus me tirou de lamaçal e tirou você também. A vida de Jesus, ela é maravilhosa. Ela traz um brilho na sua vida. Ela te levanta, ela te revigora. A vida de Jesus, ela cura, ela liberta, ela traz aconchego. Ela está em você, está em mim, está disponível. Mas nós precisamos dar o passo para que Ele faça e realize o que Ele quer realizar. Porque não tem como o Eldio ser a minha mão naquilo que eu preciso fazer para Deus. Não tem como eu falar, Eldio, põe a mão aqui, Deus está me chamando para fazer. E às vezes eu fico terceirizando. O Eldio pode vir me ajudar? Pode, mas se Deus está te chamando e você está desobedecendo uma direção de Deus, eu quero te levantar nesta hora e te dar uma sacudida e dizer que você é amado por Deus e é o poder de Deus na sua vida opera milagres. O poder de Deus na sua vida tira uma pessoa da depressão. O poder que está na sua vida cura feridas. Eu fui curada lá na casa das meninas, começou um processo. Eu nunca imaginei que eu ia estar diante da igreja pegando o microfone,
Eles são prova disso, né, pastor André? Eu nunca imaginei. O microfone parecia que tinha vida própria, que queria me comer. Eu tinha falando tudo errado. Mas o pastor Denilson nunca falou assim, não fale a palavra dessa forma. Não, ele falava, vai sim, Deus vai te fortalecer, Deus vai te ajudar. Continua firme, continua buscando a Deus. Ei, querido, você está cheio da presença de Deus. Ei, querido, você está cheio da palavra da vida. Ei, querido, você tem a presença do Cristo, o poderoso, na sua vida. Mas nós que precisamos pegar esse estilo de vida do Senhor e praticar ele mais vezes, querido. Nós precisamos sim sair para o secreto. Querido, o poder que tem no secreto é poderoso. É poderoso. Eu já tive tantas experiências no secreto, só eu e Deus falando com o Senhor, orando. E de repente Deus falava comigo, o chamado de intercessão começou no secreto. Eu entrava no meu quarto, fechava a porta. Daniel era pequeno na época. Daniel abria a porta e falava, mãe, eu só vou ficar aqui na cama, tá? Não vou te atrapalhar, vou só deitar aqui na cama, tá? Eu falei, tá bom. Aí Daniel, Daniel, você tá aqui na minha frente, né? Daniel era pequeno, ele deitava e ficava lá, e eu orando. Não é, Daniel? Sempre Daniel me via chorando, com a porta fechada. Meu marido ia lá, olhava se eu estava bem, se eu estava com algum problema. Estava orando e de repente Deus falava comigo assim: intercede para pastor André, intercede para pastor Denilson, intercede para Dênia, intercede para fulano, ciclano, intercede agora para livramento, para ciclano. Esta é a vida que Deus tem, querido. A vida de Deus é maravilhosa, ela é majestosa, ela não é uma canseira. É um privilégio servir o reino dos céus. É um privilégio servir o rei da glória. É um privilégio você orar e pelo poder dele, não pelo meu poder. Eu não tenho poder, mas ele tem. Eu sou um vaso de barro como você. Mas se você se dispõe, se você dá o primeiro passo, se você abre o seu coração e fala, Jesus, é lindo ver a sua vida, a sua trajetória. Jesus, o Senhor está comigo, o Senhor não me desampara. Eu vou fazer o que eu preciso fazer. E não tenha medo, querido. Há um poder extraordinário na sua vida. Há um poder que levanta as pessoas. Há um poder que cura as pessoas. Há um poder que tira a pessoa da cadeira de roda e faz ela correr. E esse poder está disponível na nossa vida. Está disponível na nossa vida, mas você precisa liberar esse poder que está disponível na sua vida. Se você não liberar esse poder, o que vai acontecer com você? Nada. Você vai deixar de experimentar o reino dos céus aqui na terra, porque você carrega o reino dos céus dentro de você. Você carrega, querido. E aí, eu comecei nesse propósito de entrar no secreto. E aí eu comecei a observar os meus irmãos. E quando eu comecei a observar meus irmãos, deixa eu te falar, Jesus está te ouvindo, tá? Quando eu comecei a observar os meus irmãos, eu falei, nossa, eu quero ser igual fulano, viu? Moça, a Edna está aqui? Eu olhava para a Edna e falava, Deus, eu quero ser igual a Edna. Quero ser sábia igual a Edna. Ter essa sabedoria no falar, essa sabedoria de perceber as coisas. E aí eu fui ousada e falei, eu quero também, Senhor, orar igual o pastor Denilson, dentro do ônibus. Oh, meu Deus do céu. Já contei da experiência do menininho, mas teve um dia que eu estava lá, sentada quietinha, exercendo o ministério de intercessão, muito antes de eu estar no ministério, sentada e o Espírito Santo falando, ora pelo motorista. Amém, Deus abençoe o motorista em nome de Jesus. Ora para quem está atrás do motorista. Senhor, abençoe quem está atrás do motorista. Ora para o trocador, olha para quem está no meio, para quem está lá no fundo. Amém. Aí, então tá tranquilo, mas de repente, querido, deu um negócio em mim.
me deu vontade, eu olhei para a pessoa que estava do meu lado, eu senti uma vontade de falar da palavra de Deus com aquela pessoa, e falei. E aquela pessoa começou a compartilhar. A vida de Deus, ela não está esgotada na nossa vida. Nós que muitas vezes esgotamos, né? As fontes de Deus jorram dentro de nós, para fora. A fonte de Deus, ela vai jorrando. E a fonte de Deus, ela é preciosa. É vida, querido. É vida que você tem, querido. Todo lugar que você chega, a vida de Deus chega. Se você chega em qualquer lugar, a vida de Deus vai. Se você chega num ambiente que está terrivelmente apavorante, a paz de Deus é estabelecida. Porque o reino de Deus está na sua vida, está na minha vida. O reino de Deus, ei, Jesus está em mim, está em você. E é tão maravilhoso quando a gente vê o poder de Deus operando. Agora, e quando você ouve o não? A Cristiane, fomos fazer uma visita para o Pedro. E depois que nós saímos dessa visita, tinha uma moça chorando. Não, mas ela estava chorando, que eu fiquei tão incomodado com o choro dela. E eu cheguei perto dela, você aceita uma oração? Ela, não. O que é que nós fizemos, Cris? Tudo bem. Mas eu posso ser resposta para ela? Sim. Mas ela pode receber? Sim ou não? Se ela quiser. E fica tudo bem. Já recebi vários não, mas olha, querido, Jesus está aqui. Jesus está aí. Jesus está sendo manifesto. Jesus precisa ser manifesto. Jesus é maravilhoso. Você carrega a presença dele. Cadê o relógio, gente? Ué, apagou? Quantas horas? Por favor. Olha, eu até apaguei a hora aqui. Tá cedo? Amém. Aleluia. Vocês estão recebendo, queridos? Jesus, ele é maravilhoso. Ele é poderoso. Sabe, queridos? Vá lá em Atos. Atos 1. Atos 1, capítulo 1, versículo 1. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido, depois do seu sofrimento, e apresentou-se a eles e deu muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhe por um período de 40 dias, falando acerca do reino de Deus. Em certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhe esta ordem: não saia de Jerusalém, mas espere pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo de Deus. Olha aí. Então a gente viu aqui que Jesus Cristo, que está escrito aqui por Lucas, né? Lucas está aqui informando para Teófilo, né? E que Jesus começou a fazer e a ensinar, e agora Jesus, ele morreu, ressuscitou, está ali instruindo os discípulos, e ele dá a direção para os discípulos não saírem de Jerusalém, porque eles iam receber o batismo do Espírito Santo. Eles iam receber a capacitação para fazer como Jesus também estava fazendo, ensinar.
Sim ou não? Fazer e ensinar. Esse poder que nos capacita. Essa pessoa maravilhosa, o Espírito Santo de Deus, que foi enviado para que Jesus fosse, ele está disponível. E muitas vezes nós não fazemos não por maldade, né? Mas às vezes a gente não faz muita conta assim, parece que a gente esquece que a gente tem uma pessoa lado a lado com a gente, uma pessoa que está junto com você, uma pessoa que não vai fazer tudo para você. Ele tem a parte dele e você precisa dar a sua parte. Ele faz em comunhão com você, em concordância com você. Vocês vão caminhando juntos. Mas está disponível para nós, queridos. Nós temos o Espírito Santo, a capacitação, ele te capacita a ir, ele te capacita a falar. Você coloca a palavra para dentro. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Então você carrega a palavra de Deus, tem o poder do Espírito Santo e ele vai te direcionar. Gente, o Espírito Santo é tão... Eu amo o Espírito Santo, gente. Eu amo o Espírito Santo, sério. Né, Daniel? Nós vivemos domingo. Eu estou te falando de experiência que eu vivo, querido. Domingo, depois que a gente saiu daqui, nós chegamos em casa e aí eu estava sentada na copa. Eu estava comendo algo e aí, de repente, veio um impulso dentro de mim e falou assim, vai até onde o Daniel está. Eu obedeci o mais urgente. Mãe, falou do filho, né? A mãe, mas de qualquer pessoa, quando a gente começa a identificar a voz. Quando eu cheguei, né, até entender, né, Dani, o que tinha acontecido, o carro do Hélio estava parado em frente à minha casa e uma pessoa estava escondida no carro, assim, agachada, a gente não viu, o Daniel não viu. O Daniel foi guardar o carro e essa pessoa estava com um pedaço de pau grandão. E tinha um outro rapaz que estava lá embaixo, na esquina. E eu vou resumir, querido. O poder de Deus nos livra de todo mal. O poder de Deus nos guarda. O poder de Deus guarda a nossa família. O poder de Deus nos traz livramento. E essa pessoa, Daniel, quando viu, Daniel já estava, né, quase entrando com o carro, né, Daniel, na garagem. O que essa pessoa fez? Entrou na garagem. Quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? E eu estava vendo o rapaz subindo. E aí o Daniel falou com ela, filho, a pessoa saiu, mas a outra pessoa estava subindo. E eu falei, Daniel, fecha o portão. Aí eu fechei o portão, né, o meu portão, e o Daniel ficou lá embaixo com a Dayana. Por que eu estou te falando isso, querido? Quando você começa a obedecer às diretrizes de Deus, tendo o seu devocional, trazendo a palavra para dentro, se relacionando com o Espírito Santo, aprendendo a ouvir a voz dele, ele vai te dar diretriz, vai te dar livramento, querido. Como também eu já errei, que até eu identificar a voz de Deus, eu não consegui, não estava no início, eu entrei dentro do ônibus e Deus falou comigo assim, quando eu entrei dentro do ônibus, eu senti um negócio estranho. Eu falei, que desconforto é esse? Mas não entendia, eu estava no processo. Aí foi bem assim, desce no ponteio. Você vai descer no ponteio. Aí o que eu fiz? Eu obedeci à voz. E eu vi que outras pessoas se levantaram e desceram no ponteio. O que acontece? Quando chega no Olhos d'Água, a gente só ouve aquela voz. É um assalto. E o Ed vai e me liga na hora do assalto. Oh, Jesus, a gente nem escondeu o celular. Tinha pagado uma prestação do celular. Roubou todo mundo. Mas olha, se você tem vida com Deus, Ele vai te dar, querido, os toques, Ele vai te dar. Olha que loucura. Parece loucura, querido, mas Deus é real. Ele é vivo, Ele é real. Eu estou passando assim perto ali do aglomerado do Papagaio. De repente veio um impulso e falou assim, abaixa a cabeça. Igual o Daniel, para, né, com a mão no bolso. Abaixa a cabeça. Eu falei, foi tão forte que eu abaixei a cabeça. A pedra, jogaram uma pedra, querido.
Olha para você ver. Então Deus está aí. E você está aí com Deus? Você está aí se relacionando com o Senhor? Querido, Ele te dá uma força, Ele te dá uma alegria, Ele te dá um vigor, Ele te dá todas as coisas que você precisa. Jesus é real. Se você não conhece, eu quero te dizer uma boa notícia. Se você abrir o seu coração e falar com Ele: Jesus, eu não te conheço, como ela está falando, mas eu quero te conhecer. Ele vai movimentar o seu coração. Ele vai ter um encontro com você se você permitir. Porque Ele não arromba o seu coração, não. Ele bate. Ele bate e fala: se você abrir, eu entrarei e cearei, né, com você. Está entendendo, querido, o poder de Deus na nossa vida? Nós temos o Pai, o nosso Deus. O nosso Deus é o nosso Pai, Criador dos céus e da terra. Que isso? Eu fico maravilhado. Criador dos céus e da terra, que criou todas as coisas, é o meu Pai e é o seu Pai. E Jesus é o nosso irmão mais velho. Olha que lindo, Ele é maravilhoso. E nós temos o Espírito Santo. Nós temos a palavra, nós temos a comunhão dos santos. Essa reunião aqui é poderosa, querido. Eu quero te chamar a sua atenção para isso também. Você sabia que a oração do corpo coletivo é poderosa? E que a gente deveria estar mais atento quando você ouvir um chamado para a gente orar juntos, você verbalizar a oração e abrir a sua boca, porque aqueles discípulos que foram presos e depois reuniram ali, acho que foi Pedro, né, que foi preso e foi solto, não, lá no Atos 4, né, que teve um mover sobrenatural porque eles queriam impedir os discípulos de pregar a palavra e eles não aceitaram e eles foram fazer o quê? Orar a Deus. Eles oraram e o poder de Deus desceu naquele lugar que balançou os alicerces daquele lugar. Você já pensou numa coisa dessa? A gente está orando aqui, de repente começa a balançar aqui. E não só isso, a unção vai e começa a vir gente correndo e chegando aqui falando: eu quero conhecer o que vocês têm. Você acha que Deus não pode fazer isso? Querido, Deus pode exalar o bom perfume dele, a unção dele para todos os lugares aqui. Deus pode, Ele é poderoso, querido. Essa oração, não sei se está aí tocando no seu coração, ativando a sua fé, agitando você, trazendo um fogo dentro de você. Esse poder, ele é extraordinário, ele não é limitado, nós que somos limitados. Mas quantas coisas Deus já te pediu para você fazer e você não fez? Quanta oração Deus já te pediu para você fazer e você negligenciou a oração que Ele te pediu e você pediu para o seu outro irmão para fazer? Quantas vezes Deus te pediu para dar uma palavra e você não deu? Quantas vezes Deus falou: vai lá e ora e você não orou? Vai lá e toca e você não tocou? Vai lá e dá essa palavra? Vai lá e dá também esse dinheiro? Mexeu no bolso, tem escorpião. Querido, Deus faz da forma dele, sabe por quê? Porque Ele quer provar seu coração. Ele quer provar a intenção do seu coração, onde seu coração está. E deixa eu te falar, essa palavra funciona. Jesus morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele está sentado lá no trono. E Ele enviou o Espírito Santo para estar conosco. E nós não estamos sozinhos. É isso que eu preciso que você atente, querido. Você não está sozinho. Há um poder criativo, há um poder extraordinário, há um poder, uma voz dentro de você que faz todas as coisas. Aquilo que está tentando te atingir, aquilo que está tentando atingir sua família. Querido, se levante em oração, comece a orar, comece a declarar. Deixa eu te dar uma dica também. Umas experiências que aconteceu comigo que eu achei maravilhoso. Eu falei: nossa, que isso, Deus é maravilhoso. Antes de eu vir por culto, antes de eu estar aqui no culto, eu começo a adorar o Senhor na minha casa, lendo a palavra, e fico ali aos pés do Senhor. E falo: Jesus, obrigado, porque eu tenho a oportunidade de te adorar. Eu tenho liberdade de te adorar. Eu tenho a liberdade de ouvir a tua palavra. Eu tenho liberdade de ter uma Bíblia, né?
Eu tenho liberdade de compartilhar com meu irmão, eu tenho liberdade de ter comunhão. Quantos não têm? Mas, Senhor, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, vai ter o culto, Senhor, e começou a fluir uns cânticos espirituais. Aconteceu alguma coisa extraordinária? Não, querido, eu estava ali na presença de Deus. Mas quando eu cheguei no culto, Deus falou: sai do seu lugar e vai ministrar em fulano. Sai do seu lugar e vai ministrar em ciclano. Sai do seu lugar. Por quê, querido? Nós temos para dar. Nós viemos no culto para cultuar o Senhor e dar da vida do Senhor para o outro. E muitas vezes nós queremos cultuar o Senhor e queremos que o Senhor nos dá para nós mesmos. A sua vida é muito mais que isso. A sua vida, ela é dinâmica. A vida do Espírito é dinâmica na nossa vida. E começou também o treinamento. E sabe o que começou a acontecer? Na minha casa, lá no joelho, conversando com Deus, simples assim. As coisas de Deus são muito simples, nós que complicamos, né? Aí eu lembro que foi nesse dia o pastor Júnior que ia ministrar a palavra. O louvor foi tremendo. E eu falei: Deus, libera aquele ambiente, libera a vida das pessoas, libera a vida dos meus irmãos, libera a unção que está sobre a vida dos meus irmãos. E aí Deus vai e fala comigo uma palavra. Abre a palavra e come a palavra. Quando eu chego aqui, pastor Júnior vai ministrar a palavra que Deus mandou eu comer a palavra, era a palavra do pastor Derilson, ou do pastor Juninho, que ele ia ministrar. Testificação do Espírito Santo de Deus. Querido, o seu relacionamento com Deus, ele é tão poderoso, com Jesus, ele é tão poderoso, que ele começa a mostrar a vida dele para você, ele começa a te dar direções. Deixa eu te falar, você não é enganado, querido. Entende isso? Vocês estão recebendo? Jesus está nos chamando para um posicionamento, querido. Porque é chegada a hora de nós nos levantarmos como o exército dele, em oração, em adoração. E deixa eu te falar uma coisa. Se eu te lançasse um desafio, olha para mim as horas, André, por favor. 8h20? Oh, que maravilha, milagre. Juninho do céu. Vocês não sabem o que eu falei com o Senhor lá em casa. Senhor, para o relógio. Vai, Josué, para o sol, né? Eu, Senhor, para o relógio. Funciona, querido. Voltando aqui. Se eu te lançasse um desafio, querido, para você orar. Antigamente eu orava baixinho, né? Mas antes de orar baixinho, na cela eu orava altinho. Né, Lu? Eu orava igual um trovão na cela. Até então tive até uma experiência na cela que um anjo me tocou, mas não era o anjo, né? Sim, você está falando alto demais. Mas não conseguia, querido. Não conseguia. Eu sou assim. E glória a Deus que eu sou assim. Cadê o Beto? O Beto está aí, né? O Beto teve uma vez que a gente estava aqui no louvor e estava acontecendo o louvor e eu quietinha perto do Beto, caladinha. E o Beto orando e eu acho que eu vou ministrar na vida do Beto. Mas de repente o levita falou uma palavra, que a palavra pegou em mim, eu gritei uhul ao Beto. Graças a Deus sei que eu ouvi seu uhul. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Quando você fala a palavra, né? Quando você declara a palavra, há um poder de Deus que sai na palavra de Deus através da sua boca. Quando você se levanta para fazer uma oração. Eu fui despertada esses dias para orar de madrugada para vocês que estavam viajando. E nessa oração Deus falou comigo assim: você vai ficar até por volta de 5 horas da manhã. Você não vai deitar para interceder por eles. E havia uma situação e eu falei: Deus, eu me levanto, eis-me aqui, eu estou aqui. E eu estou aqui para cobrir a vida dos meus irmãos. Depois eu trouxe até para a intercessão, para a gente cobrir a vida deles, né? Para Deus guardar e livrar todos os que estavam viajando e continuar guardando os que ainda estão.
Mas eu quero se eu te lançasse um desafio de você se levantar e abrir a sua boca e orar. Querido, é chegar da hora, querido. Porque não acontece só comigo, não sou eu, não sou só eu, o pastor Juninho, os pastores, os líderes, que são usados por Deus, não. Você também foi chamado para ser usado por Deus. E você sabia que, às vezes, a sua oração é que vai trazer algo sobrenatural aí naquilo que você está precisando? Se eu chamasse você para orar comigo, você oraria? Olha, a intercessão de terça passou para domingo agora. Ó. Querido, há uma voz dentro de você, um poder da manifestação da glória de Deus que faz, que realiza, que opera, sabe? Você vai aceitar o desafio de orar? Vai responder? Eu vou te lançar um desafio nessa noite. De você sair do seu lugar e orar pela pessoa que está aí. Você pode sair do seu lugar e orar pela pessoa? Por algum irmão? Eu quero que você se coloque de pé primeiro. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu quero que você levante as suas mãos.